Mãe, lê a página, por favor. 28 de maio. Deixe-me ungí-lo com a minha presença. Sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, habitando a luz inacessível. Quando você se aproxima de mim, eu reajo me aproximando de você. Quando minha presença o envolve, você se sente impressionado pelo meu poder e pela minha glória. Esta é uma forma de adoração. Sentir sua pequenez em comparação com a minha grandeza. Os homens têm a tendência de fazer de si mesmos a medida de todas as coisas, mas a consciência humana é incapaz de compreender minha majestosa vastidão. É por isso que muitas pessoas não me veem, ainda que vivam e se movam e entreguem seu ser a mim. Deleite-se com a beleza radiante da minha presença. Afirme o meu glorioso ser para o mundo. Boa noite. Vamos entrar, então, nessa conexão com Jesus, com a sua energia, com toda essa falange de luz que se faz presente no nosso Evangelho. É maravilhoso essa conexão que fazemos com o alto, com os seres que já estão desencarnados, nos trazendo toda a luz, nos conduzindo, nos elucidando diante dessa leitura que vamos escolher nesse momento. Que sejamos cada vez mais capazes de compreender as verdades de Jesus Cristo. Que possamos abrir os nossos corações para que Ele possa fazer essa grande obra em nossas vidas e na humanidade. Que a gente possa colaborar, possa servir de acordo com o que Ele precisa e nos pede, com seus ensinamentos. Obrigada, Pai, pela oportunidade, por confiar em nós todos. Nos conduza nesse estudo, possamos assimilar ao máximo, possamos estar presentes nesse momento, com toda a dedicação e com todo o amor. Que assim seja e assim será. Amém. Amém. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje para poder ler? Levanta o dedinho. Lívia e Nani. 0 em 1. Pedra, papel e tesoura. Pode ler, Lívia. Então, tá bom. Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. É o capítulo 18, o primeiro item, a parábola do festim de núpcias. Capítulo 18, o primeiro item. Bom, vou começar. Parábola do festim de núpcias. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar. Fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram
de seus servidores e os mataram após lhes ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então ele disse a seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, ele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que o encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter sua roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. É de Mateus, do capítulo 22, do 1 ao 14. O incrédulo sorri a esta parábola, que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até ao massacre dos enviados do senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida, são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe sentido oculto. Jesus exauriu as suas nos usos mais vulgares da vida, e as adaptou aos costumes e ao caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não aparece frequentemente ininteligível, senão porque não se parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento de sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas. Suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados como servidores da parábola. Os convidados que se escusam para cuidar de seus campos e de seus negócios são símbolo das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes quanto às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus de então que sua nação deveria adquirir supremacia sobre todas as outras. Deus não havia, com efeito, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas parece, tomando a forma pelo fundo, mas sempre tomando a fórmula pelo fundo, eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Acho que eu vou parar por aqui, porque ainda falta um pouquinho. A gente já leu, né, mais de uma vez essa passagem, e a gente tem falado muito durante essa semana, né, muito sobre resignação, né? E aí na resignação a gente pode encaixar também o assunto, né, do tempo, né? Que o nosso tempo é diferente, né, do tempo de Deus, com certeza, né? E conforme eu ia lendo, né, a parábola, né, do festim de núpcias, eu fui pensando muito nisso, porque a gente, cada pessoa aqui na Terra, embora a gente esteja no mesmo planeta, né, mais ou menos numa mesma vibração, né, no mesmo estágio evolutivo, né, uns um pouquinho mais elevados, outros um pouquinho menos, mas mais ou menos a gente está na mesma coisa, né,
porque senão não estaríamos todos juntos nesse planeta, né? A gente sabe disso. Então, o que acontece? Mesmo, né? Então, estamos no mesmo planeta, cada um, somos iguais, mais ou menos, porque podemos até estarmos, né, permeando essa igualdade, mas cada um, com certeza, tem o seu momento, né? E eu acho que é muito importante a gente respeitar isso, cada um no seu momento, porque Deus, ele respeita isso também. Foi o que eu falei outro dia, né? Que não é Deus que se afasta da gente, né? Somos nós que nos afastamos de Deus. Ele está ali o tempo todo, né? Com a gente. E ele é paciente, né? Ele nos espera, nos aguarda, ele não força nada, vamos assim dizer, né? Ele não é um Deus punitivo, porque você acredita em mim, então eu gosto mais de você do que o meu filho que fala que eu não existo. Não tem nada disso, né? Porque ele mesmo conhece seus filhos e sabe da dificuldade e do tempo de cada um, né? Eu estou fazendo a leitura daquele livro Os Mensageiros, né? É como se fosse a segunda parte do Nosso Lar. E o André Luiz, ele está numa colônia diferente agora, né, nessa parte do livro, em que ele se vê numa ala, né, do lugar que ele está, em que muitas pessoas muitos espíritos, né, deitados, adormecidos. Como se fosse um coma, vamos assim dizer, aqui, né, na nossa Terra, só que no plano espiritual, né? Aí ele indaga, né? Ele pergunta, mas por que essas pessoas estão dormindo, né? E aí o companheiro que é responsável, né, por esse lugar, agora eu não vou lembrar o nome, ele fala, eles estão dormindo porque são pessoas que normalmente, aí ele deu exemplo, não acreditam em vida após a morte, acham que morreu, acabou. Então, elas acreditavam tanto nisso ao longo da vida delas inteira, que vou morrer, acabou, não existe céu, não existe inferno, não existe umbral, eu vou morrer e acabou, eu vou virar pó. Que a pessoa coloca essa energia tão densa em volta dela de que nada vai acontecer e tudo isso, que ela morre, ela desencarna e fica meio que nesse coma espiritual. E, na maioria das vezes, essa pessoa reencarna automaticamente, ele explicando isso para André Luiz, sem ao menos acordar na erraticidade, porque ainda não está preparada, né? Então, a gente vê como é difícil, né, a condição desses irmãos. Eles reencarnam e não passam pela escolha, mais ou menos, de como vai ser a próxima reencarnação, de como vai proceder com a sua missão ou seu propósito. Simplesmente desencarna, fica nesse coma e está tudo tão denso que a própria espiritualidade prepara eles mesmo para automaticamente reencarnarem. E ele estava explicando isso para o André Luiz, que é como se eles estivessem dentro de um pesadelo. Então, a gente vê, né, como Deus é tão misericordioso, né, que ele deixa, né, acontecer isso até a pessoa vir de reencarnação em reencarnação, até ela começar a tomar uma consciência dessa vida espiritual, né? E isso é o quê? Tudo no tempo dessa pessoa, né? Eu estou falando aqui em relação a isso, mas existem N exemplos, né? A gente sabe que quando a gente é criança, por exemplo, um coleguinha aprende a ler e a escrever mais rápido do que o outro, né? E isso não faz a outra criança ser menos, né? Ou inferior a essa, não é? Então, a gente sabe que cada um vai ter, né, o seu preparo,
depende muito também do que passou nas outras vidas, né? Que podem gerar certos traumas dessa pessoa, ficar meio com o pé atrás em certas situações. Então, a gente tem que ter consciência disso e o respeito, né? Porque assim como eu tenho o meu tempo, também tenho que respeitar esse tempo do próximo. E aqui, nessa parábola, né, voltando para a parábola, a gente vê, né, que essa festa, né, esse festim de núpcias, nada mais é do que todo esse chamamento, né, que Deus havia feito para os hebreus. Enfim, aqui ele vai, né, vai desenvolvendo o texto e falando de todo esse chamamento. Alguns vão estar preparados, outros não, né? E aí a gente entende também a maravilha do plano reencarnatório, né? Porque já pensou se a gente tivesse só uma vida de, vamos botar numa média uns 80, 90 anos, né? Uma pessoa que viveu bem, né? Se ela tivesse só isso, não dá para fazer tudo em 80, 90 anos, não dá para a gente, não sei, ter a nossa redenção, nos livrarmos de todos os nossos erros e acertar e ainda se desenvolver, evoluir e aí morrer. Não tem tempo para isso, né? Então aí a gente vê como a reencarnação também entra aí como um fator decisivo para nos auxiliar também nesse tempo, né? Lembrando que a gente nunca retrocede, a gente pode acabar estacionando em certos momentos, né? Mas tudo que foi aprendido durante as outras vidas, tudo que a gente conseguiu vencer, né, vamos assim dizer, nas outras vidas, fica para a gente, né, como um crédito, vamos assim dizer, né? Então, essa passagem me lembrou muito disso, desse tempo de Deus, né, que às vezes não é igual ao nosso, mas não tem problema nenhum em relação a isso, né? Ele sabe muito mais das coisas, né? Ele vê muito mais à frente do que nós mesmos. Então, é aí que, em contraponto ao tempo, entra o fator da resignação, da que a gente vem falando durante toda a semana, né? Que às vezes a gente quer nas orações, né? Eu sou muito assim, né? A gente é muito ansioso, né? Que seja feita a vontade de Deus. No seu tempo, Pai, mas eu queria que fosse do meu jeito, né? A gente é muito assim. E às vezes não é assim que funciona. Então aí entra também a resignação e mais uma prova de que a gente está caminhando e a gente está evoluindo. É tudo no tempo certo. Então, eu acho que essa passagem fala muito disso, desse chamamento, né, para o povo que está pronto, né, de coração e de mente aberta. Então, acho que ao longo dos tempos, né, foi o que ele falou aqui, tiveram pessoas, povos preparados, outros não, e não tem problema nenhum nisso, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução. Então, acho que era isso que eu queria falar. Eu amei esse link que você fez, né? Porque a gente já leu essa passagem algumas vezes, mas nunca foi assim para esse lado. E ver essa passagem dessa maneira, né? Que Deus é tão perfeito que ele respeita o tempo de cada um, né? Ele vem chamando, ele está ali, ele vem chamando. E aí a pessoa vai quando está preparada, né? Como assim, às vezes a pessoa ainda está muito crua e aí não vai. Não adianta a pessoa estar muito crua e você querer enfiar alguma coisa na cabeça dela, não vai entrar. Só vai até ficar com raiva de você. E aí tudo tem o seu tempo, a pessoa tem o seu tempo, Deus respeita isso. Legal você falar isso do livro Mensageiros. Tem muito tempo que eu li esse livro, eu não lembrava dessa parte. É muito interessante esse livro, está na hora de reler de novo. Tem um outro livro também, que fizeram até um filme, eu acho que o nome é A Vida Continua, que também fala um pouco disso, que, no caso, eles estão num lugar já desencarnados,
só que eles não sabem que eles estão desencarnados. Aí eles ficam, de vez em quando, querendo ver a família, aí dão aquela enganada. Aí, no decorrer lá, eu não lembro direito, mas também é isso, respeitando o tempo da pessoa que não, que tinha uma religião e que não acreditava, né? Tipo, acreditava que depois que morresse ia acontecer outra coisa, né? Então, existe todo esse cuidado, né? No plano espiritual, com todos nós. Ah, é tão lindo, né? Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? A Nani e depois a Luciana. Achei muito bacana essa comparação que a Lívia usou também, né? Principalmente quando ela disse do respeito que Deus tem. A gente já sabe, né? De todas as virtudes que ele possui, mas às vezes a gente dá uma esquecida em algumas coisas, né? E assim, a gente se prepara ao longo da vida para alguma coisa, algum acontecimento, e ele ainda respeitosamente, ele permite que a gente continue, vamos dizer, naquela ilusão, porque seria um choque muito grande. Você imagina, a pessoa passa a vida inteira achando que quando ela vai morrer, ela vai descansar, vai dormir eternamente. E aí chega do outro lado, ela é acordada e ela se depara com uma realidade totalmente diferente da que ela se preparou o tempo inteiro, né? Olha que loucura. Eu imagino as pessoas que já estão se preparando para o desencarne. A gente sabe que tem aquele período de perturbação, tem uma adaptação e tudo. Como ainda deve ser difícil para essas pessoas, imagine para quem não crê em nada disso, né? Aí eu joguei para a nossa vida. Como a gente ainda quer impor alguma coisa a alguém? Como a gente ainda não respeita o tempo do outro? A gente sabe que a transformação ela é um processo, né? E como demora isso? E aí eu trago, vamos dizer, para uma coisa assim que eu gosto muito, eu adoro comer, né? Então, determinadas pessoas precisam, em algum momento da vida, não é o meu caso, tá, gente? Fazer uma reeducação alimentar, brincadeira. A pessoa sabe que ela está comendo coisas que não deve, ela sabe que ela precisa mudar por questão de saúde e tal, e aí fica aquele negócio. E aí vai no nutricionista, vai não sei o quê, vai ali, vai aqui, e aquele negócio. Você começa, mas aí dá aquela desculpa, aí volta. Isso leva muito tempo até a gente verdadeiramente colocar esse conceito de que eu preciso, agora não dá mais. Aí, e a gente só aceita isso quando a saúde já está em frangalhos, né? Geralmente é assim, que não tem mais para onde correr. A gente fala assim, ai, meu Deus, se eu tivesse ouvido o médico há tantos anos atrás. Então, a gente sabe que é um processo lento, né? E que demanda de muita força de vontade nossa, né? E aí, às vezes, a gente quer pular etapa e não tem como. A gente tem que vivenciar todas as etapas, né? A gente tem que experimentar tudo. E aí Deus maravilhosamente faz isso com a gente. E quando a gente chega aqui, a gente quer pular, a gente quer fazer um monte de coisa, a gente quer impor o outro. Outro dia eu estava ouvindo um rapaz falando que os bons espíritos eles sugerem a mudança na nossa vida. Quem nos impõe alguma coisa são os espíritos inferiores, né? E a gente vê o quanto a gente ainda é inferior, que a gente quer impor alguma coisa, quer impor a nossa vontade, e Deus não faz isso com a gente. É só para ficar, né? E só para marcar outra fala da Lívia, quando ela disse a gente pode viver, vamos dizer, mais ou menos uns 90 anos. Imagina, numa vida só, a gente organizar tudo, né? Tendo em mente que o processo de transformação ele é muito longo, como é que a gente vai colocar tudo em ordem em uma existência só? Né? O que são 90 anos para quem tem a eternidade? Né? Então, que a gente saiba que tem que começar, que a gente se apresse em começar, mas que a gente não tenha pressa para finalizar o processo, porque a gente precisa estar bem maduro, a gente precisa de experiência, a gente precisa de tempo para tirar o velho e colocar o novo, sem machucar, sem muito trauma, porque é um processo longo.
né? E que a gente se conscientize mais desse tempo, lembrando de todas as diferenças aí, como a Lívia disse, cada um tem tempo, um vai mais rápido, outro vai mais devagar. Foi muito bacana mesmo essa sua sacada de fazer essa comparação, Lívia. Parabéns. Muito obrigada também. Luciana. Tem uma frase que fala que é apressa-te devagar, né? Precisamos caminhar, mas não precisa colocar o carro na frente dos bois. É muito perfeito toda a mensagem de Jesus. Quando ele fala bem-aventurados os aflitos, e aí depois ele vem com as parábolas, e essa parábola mencionando uma festa e uma dificuldade para entrar nessa festa. E aí, conforme a gente vai lendo e vai estudando, e cada vez que a gente lê, a gente dá um insight, assim, surge alguma coisa, porque essas dificuldades para entrar na festa são os nossos desafios diários que a gente precisa trabalhar, e que bom que a gente tem esses desafios. E a gente vem falando a semana toda sobre a ressignificação mesmo, a ressignificação não, a resignação diante dos desafios, a gente aceitar eles, não negar, trabalhar e mudar essa visão de que estamos sendo castigados. Na verdade, nós estamos sendo abençoados, porque só quando a gente consegue transcender esse desafio com a mente aberta, né, tendo essa expansão de consciência, a gente passa para um próximo nível. Então, vamos agradecer pelas dificuldades. É a mensagem que me veio durante a semana toda. Vamos agradecer pelas dificuldades, vamos encará-las como bênçãos, porque a partir delas a gente vai conseguir estar mais próximo, né, de conseguir entrar nessa festa, nesse chamado que a gente vem ouvindo e vem tentando fazer com que a gente possa acessar. Todos nós podemos. Basta mudar realmente, ressignificar as coisas, e o Evangelho nos ajuda muito nisso. É isso que me veio. Eu quero ir para a festa de Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? O nosso tempo já está acabando. Então, eu vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani! Quando a Luciana falou aí da gente agradecer pelas dificuldades, essa semana eu estava lendo acho que foi um estudo sobre o Evangelho de Mateus, e tem uma notinha, né, no pé da Bíblia que eu estou usando, que diz que as dificuldades são tarefas de amor, né? Porque através delas é que a gente consegue mudar o nosso ponto de vista, é que a gente consegue dar um passo a mais, né? E tão amorosamente, Jesus nos dá várias oportunidades. E muitas vezes a gente reclama, a gente não aceita, a gente quer correr. Só que, assim, está na nossa vida, é para a gente viver, não tem como a gente empurrar para o vizinho. Não, eu não quero, pode passar a minha vez, né? Quando levantam duas pessoas, não, pode ir, pode falar, Lívia. Não tem como eu passar para o outro. Tá na minha vez, é minha, né? Aí não dá para a gente mudar. Então, que a gente encare isso, né, com bom humor, né? Porque é preciso ter bom humor, que a gente tenha paciência e perseverança. E assim, Jesus nos convida todos os dias a segui-lo, mas ele respeita o nosso momento, né? E ele fala de todas as maravilhas que nós teremos quando o seguirmos, quando estivermos prontos e firmes para fazer como ele fez, né? Para renunciar determinadas coisas, para realmente ser transformado. E cada um tem um tempo, e cada um vai quando estiver pronto. E é muito bacana quando a gente já dá aquele passo. E é com grande felicidade, né, que a gente vê quão misericordioso ele é. Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido que eu tenho chorado, que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela,
Vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim, e ele diz para cada um de nós: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue meus passos não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao teu lado, me deixa tocar no teu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na tua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de tua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, no frio, na chuva, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza é o poder. Ser feliz, na verdade, é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. E através desse convite, e é através da aceitação desse desafio que nós seguiremos mais leves, seguiremos mais confiantes, não sem dificuldades, mas mais fortalecidos para enfrentá-las. É assim que nós desejamos, e é assim que será para todo aquele que aceita e segue. Muito obrigada, Senhor. Mais um dia em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade do estudo. Obrigada porque levantamos e estamos respirando. Temos casa, temos saúde, temos família e não nos falta o pão. Que nunca nos falte, Senhor, e que chegue a todos os nossos irmãos. Que logo todos eles tenham o que comer, aonde morar. Precisamos viver dignamente, pelo menos 3 refeições, Senhor. Parece muito, não é muito, é o necessário. É o que nos fará ficar mais fortes e confiantes para seguirmos melhores contigo. Obrigada pela fluidificação das nossas águas. Obrigada pelo remédio que colocaste nela. Que sejamos sempre contigo, Senhor. Que sigamos o teu caminho na paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Pedrinho. Cara de mãe. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.